gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer as autoridades presentes. O que eu vou ler agora é um texto de minha autoria, minha e do Adriano. E eu espero passar um pouquinho o que eu sinto para vocês, que com certeza não é diferente. Se chama E se fosse seu filho? E se fosse seu filho, diagnosticado com um transtorno pouco conhecido, que não tem cura, que o limitará, segregará? E se fosse seu filho, que lhe trouxesse a preocupação de que esta condição será eterna e que o seu comportamento tão incompreensível lhe acompanhará em todas as fases da sua vida? E se fosse o seu filho, temido pelas crianças da escola, em face de suas crises, muitas vezes desencadeada por um simples odor, barulho ou movimento provocado, que por nós, pessoas comuns, totalmente despercebidos? E se fosse o seu filho, excluído das festas dos coleguinhas, dos primos, dos vizinhos, desviados das crianças, nos momentos de lazer pelas outras mães, como se o autismo que o acompanhasse fosse altamente contagioso? E se fosse o seu filho, desprezado pelos familiares mais próximos, afastados dos primos, alvo de constantes ignorâncias por parte daqueles que deveriam abraçá-lo, afagá-lo, acariciá-lo e acalentá-lo? E se fosse o seu filho, agredido fisicamente e moralmente, por não aceitar compartilhar os seus brinquedos com outras crianças, não perceber o significado e o contexto das brincadeiras, em razão ao desarranjo mental? E se fosse o seu filho, que lhe despertasse a necessidade de, sob quaisquer circunstâncias, estar física, psicológica e espiritualmente em condições para absorver as intempéries e lidar com as constantes adversidades relacionadas ao transtorno? E se fosse o seu filho, que lhe ativasse uma intensa aflição em decorrência desse transtorno? Ele terá oportunidades de crescimento pessoal, como nos estudos, trabalhos, amizades, vida amorosa, etc. E se fosse o seu filho, a aguçar-te quanto às necessidades de adaptação do ensino, seja nas primeiras fases da vida escolar, na realidade acadêmica, no ambiente de trabalho, questionando-te em todas estas fases, será ou não verdadeiramente incluído? E se fosse o seu filho, que dependesse do entendimento de inúmeras autoridades para a formulação de políticas públicas de qualidade, que obtivessem minimizar todas as complicações que norteiam o transtorno do espectro autista? E se fosse o seu filho, que no dia a dia fosse alvo de constantes questionamentos acerca de suas atitudes e trejeitos, que aos olhos de um autista, que possui 67% a mais de neurônios, jamais conseguirá entender o porquê dessas ofensas e indagações? E se fosse o seu filho, que lhe incitasse o sentimento de angústia em relação às medicações de uso obrigatório e contínuo, a fim de conter comportamentos comumente não aceitos por uma sociedade fria, indiferente, desprovida de amor ao próximo, de sentimento de afeto e de bem-querença? E se fosse o seu filho, que te lembrasse que a ausência de condições financeiras mínimas pode severamente influenciar a adequação de um tratamento médico condizente, interferindo sobremaneira na qualidade de vida? E se fosse seu filho, que em razão das condições do espectro que apresenta, te limitasse a determinados convívios familiares, viagens, trabalho, vida social, conjugal? E se fosse o seu filho, que te recordasse que, somado ao diagnóstico do espectro autista, também apresentasse outras comorbidades que dificultassem ainda mais o seu convívio enquanto ser humano? E se fosse o seu filho, que de alguma forma lhe obrigasse a confiar somente na sua fé divina e na renovação espiritual que verdadeiramente proporcionará a constante transformação da esperança? Ainda que tenhamos a necessidade de elencarmos todas essas agruras,
faço aqui uma importante e valorosa observação. E se fosse seu filho, que apesar das indiferenças desse mundo material hipócrita, tivesse a capacidade divina de te transformar a cada dia em um ser humano melhor, elevando-se na renovação das esperanças, na busca da melhora da qualidade de vida e dignidade da pessoa humana. Certa feita, Jung disse que tudo aquilo que você nega te submete e tudo aquilo que você aceita te transforma. Então, transformemo-nos. Muito obrigada.